os titãs, os ciclopes, Paul-Bunyan, Precosbil, o gigante verde, o João e o pé de feijão. Todos esses personagens trazem à mente seres ficcionais imaginados, mitológicos, mas, e quanto à história literal real da Terra? Muitas pessoas presumem que essas chamadas histórias exageradas não têm base alguma em fatos, mas será verdade? Da Bíblia, à mitologia grega, de lendas de americanos nativos, a diários de conquistadores espanhóis, de canções infantis, a jornais, de Joséfo e Homero, a relatos históricos dos tempos modernos e achados arqueológicos. Evidências de humanos gigantes vivendo na Terra são abundantes. Os textos referentes ao tema, da 12ª dinastia do Egito, 1900 a.C., agora em exposição no Museu de Berlim, mencionam por nome, os gigantes Anaquins, e Asdod, a cidade dos gigantes. Um dos mais incríveis relatos de gigantes antigos foi o do geógrafo helenista Eúmaco, que falou de dois esqueletos humanos diferentes de 36 pés de altura, que foram alegadamente desvelados por cartagineses, em algum lugar por volta de 300 a.C. O historiador Joséfo, que viveu em Hebron, lar de gigantes bíblicos, escreveu que ele tinha em múltiplas ocasiões desenterrado ossos humanos de enorme tamanho. Ele também escreveu sobre o povo de Judá, enfrentando os gigantes de Hebron, dizendo: havia até então uma raça de gigantes, que tinham corpos tão grandes, e semblantes tão inteiramente diferentes dos de outros homens, que eles eram surpreendentes aos olhos, e terríveis ao ouvido. Os ossos desses homens ainda são apresentados até hoje, ao contrário de quaisquer relatos críveis de outros homens. Joséfo também escreveu sobre Eleazar, um gigante judeu de mais de 10 pés de altura, que foi um dos reféns que o rei da Pérsia mandou a Roma para assegurar a paz. O imperador romano Aulo Vitélio também mencionou isso, escrevendo que Dario, filho de Artabano, foi enviado como refém a Roma. Ele levou consigo, entre diversos presentes, um homem de 7 cúbitos de altura, um judeu de nome Eleazar, que era chamado de gigante em razão de sua grandeza. O autor romano Plínio, o Velho, escreveu que, durante o reino de Cláudio, um gigante de 9 pés e 9 polegadas de altura, chamado Gabara, foi trazido da Arábia para Roma e ganhou o posto de líder das legiões Adjutrix. A área hoje chamada Baca, próxima ao Vale de Inon, era conhecida muito como o Vale dos Refaitas, ou o Vale dos Gigantes. Os textos de Hashara, descobertos em 1928 na Síria, são documentos históricos mencionando a economia, a história e a religião de Hashara, antiga Ugarite, assim como o gigante Refaíta que então habitava a área. Em 135 d.C., pouco depois da guerra de Bar Kokhba, o Midrash Tenhuma de Buber descreve o encontro do imperador romano Adriano com o rabino Yochanan ben Zakkai, em que foi-lhe mostrado os esqueletos de amoritas falecidos medindo 18 cúbitos, ou 30 pés de altura. De acordo com Tiago de Voragine, São Cristóvão, o mártir cristão, era de estatura gigantesca, tinha um aspecto aterrador, e media 12 côvados de altura, um côvado sendo pouco maior que um pé moderno. Num velho livro chamado História e Antiguidades de Allerdale, há um relatório de um gigante achado por Godson de Torneway, em Cumberland, Inglaterra, durante a Idade Média. O relatório declara que o referido gigante foi enterrado 4 jardas de profundidade no solo, que agora é um milharal. Ele tinha 4 jardas e meia de comprimento, e estava numa armadura completa, sua espada e machado de batalha repousando próximo a ele. Seus dentes tinham 6 polegadas de comprimento e 2 polegadas de largura. A tribo indígena Cocopa tem uma história oral descrevendo gigantes do passado capazes de carregar troncos tão pesados que 6 humanos juntos não conseguiam mover. Considerando que humanos podem carregar em média o dobro de seu peso corporal, e o humano mediano pesa 150 libras, 68 kg, isso significa que os troncos teriam pesado mais de 1.800 libras, 800 kg. No livro de H.T. Wilkins, Mistérios da Antiga América do Sul, ele recontou velhos contos peruanos sobre uma época no passado deles, na qual uma raça de gigantes veio do Oceano Pacífico, em navios, e invadiu as terras baixas do Peru, forçando o Inca a recuar para suas altas fortificações montanhescas nos Andes. Os Incas disseram que alguns dos gigantes eram tão imensos que do joelho para baixo eram da altura de um homem alto. As lendas incas também se assemelham bastante ao relato bíblico de Sodoma e Gomorra, dizendo que esses gigantes não trouxeram nenhuma mulher consigo,
e porque eram grandes demais para as mulheres incas. Eles se tornaram homossexuais, e um dia, enquanto poluíam publicamente o mercado com essas práticas, choveu neles um fogo do céu que os consumiu. Gary Nelson escreveu, crescendo em Nevada, ouvi histórias sobre os Seteca contadas pelos indígenas Paiutes que viviam naquela área. Eles falavam de homens e mulheres ruivos de cor de pele clara, atingindo 12 pés de altura, que originalmente viviam naquela área quando os Paiutes chegaram pela primeira vez. Evidentemente, esses gigantes humanos gostavam de comer os indígenas, então eles tinham dificuldade em fazer amigos. As tribos indígenas dali finalmente se juntaram e encurralaram os gigantes, matando a maioria deles no local. Os gigantes remanescentes se refugiaram numa caverna. Os indígenas exigiram que eles saíssem e lutassem, mas os gigantes recusaram. Então os indígenas amontoaram lenha para dentro da caverna e iniciaram um incêndio. Todos os gigantes que correram para fora levaram flechadas. Os gigantes remanescentes morreram asfixiados. Muitos exploradores antigos, incluindo Vespucci, Drake, Coronada, de Soto e Narvaez, mencionam todos eles o encontro de seres humanos gigantes em suas jornadas. Os primeiros europeus a navegarem pela costa patagônia foram Fernão de Magalhães e sua tripulação, em 1520. O primeiro encontro deles com os Tuelches foi registrado por Antônio Pigafetta. Um dia, quando ninguém esperava, vimos um gigante, completamente nu, perto do mar. Ele dançava e pulava aí, cantando, espalhava areia e pó na cabeça. Ele era verdadeiramente robusto. O capitão nomeou Patagônia esse tipo de gente. Eles não têm casas, mas cabanas, como os egípcios. Eles vivem de carne crua e comem um gênero de raiz doce que eles chamam de capaque. Os dois gigantes que tivemos a bordo do navio ficavam consumindo uma grande cesta de biscoitos, e comiam ratos sem tirar a pele deles. Eles bebiam meio balde d'água de uma vez. Quando Hernando de Soto alcançou o território dos Apalaches, ao redor de Tallahassee, ele registrou seu encontro com um chefe indígena gigante que ele descreveu como um homem de proporções monstruosas. Paralelamente a de Soto, do outro lado do continente, perto da Califórnia e do Arizona dos dias de hoje, Francisco Coronado estava liderando uma equipe para procurar pelas lindas e lendárias 7 cidades de Cibola, e topou com várias tribos de gigantes. Pedro de Castanheda, um dos membros da equipe de Coronado, escreveu depois uma história completa da expedição mencionando os encontros deles com indígenas gigantes. Numa das passagens, ele escreveu sobre o encontro deles com a tribo indígena Seri. Dom Rodrigo Maldonado, que foi capitão daqueles que foram em busca dos navios, não os encontrou. Mas ele trouxe de volta consigo um indígena tão grande e alto que os melhores homens do exército só chegavam até o peito dele. Dizia-se que os outros índios eram ainda mais altos na costa. Por volta de 1542, poucos meses após as expedições de Soto e Coronado, o Frei Diego Duran, com 5 anos de idade, mudou-se com sua família cristã missionária para o México Central. E passou a maior parte de sua vida lá. Durante suas viagens, ele registrou várias vezes entrar em contato com indígenas gigantes. Não se pode negar que houve gigantes neste país. Posso afirmar isso como uma testemunha ocular, pois conheci homens de estatura monstruosa aqui. Acredito que haja muitas pessoas no México que se lembrarão, como eu me lembro, de um índio gigante que apareceu numa procissão da festa de Corpus Christi. Ele apareceu vestido de seda amarela, e levando uma alabarda ao ombro e um elmo na cabeça. E ele era 1 metro mais alto que os outros. Em seu livro História das Índias, José de Acosta também conta uma história similar à de Duran. Estando eu no México, no ano de 1586, toparam com um gigante destes, enterrado numa propriedade nossa que chamamos de Jesus del Monte. E trouxeram um dente para nos mostrar que, sem exagero, seria mesmo tão grande quanto um punho de um homem, e nesta proporção e demais, o qual vi, e fiquei maravilhado com sua disforme grandeza. Meia volta ao redor do mundo, em 1575, quando os tártaros invadiam a Polônia, Jacobus Niazabiluvius derrotou um soldado de tamanho gigantesco que lutava em suas fileiras. Após a batalha, o exército polonês registrou que seu corpo era de um volume tão prodigioso que sua carcaça chegava ao umbigo de qualquer pessoa comum de pé ao lado dela. Ao longo da história, e por todo o mundo, centenas de esqueletos de gigantes foram descobertos, desenterrados, registrados e, em tempos recentes, fotografados e preservados. Graças, contudo,
a supressão e censura pelos Smithsonian e outras organizações do establishment. A maioria das pessoas não tem nenhuma ciência dessas descobertas surpreendentes. Matt Wolford escreveu: o Instituto Smithsonian, a National Geographic, o Discovery Channel e as equipes de expedição arqueológica oficialmente sancionadas. Ninguém, entre todos eles, foi supostamente capaz de desembuchar um mísero fragmento de osso, fóssil ou artefato que evidenciaria esses Nephilim. Será que a academia mainstream, controlada pela elite, encobriu algo? Aqui está um número desses relatos sobre descobertas dos restos mortais de gigantes humanos ou humanoides. Tenha em mente que, numerosas vezes, esses achados foram redirecionados para autoridades do governo, particularmente para o Smithsonian, por cidadãos conscienciosos e bem-intencionados, para então desaparecerem permanentemente. Em 1456, um esqueleto humano de 23 pés de altura foi relatado e removido próximo a um rio em Valência, França. Em 1577, um esqueleto gigante de 19 pés e meio de altura foi achado sob um carvalho no cantão de Lucerna. Em 1613, um esqueleto gigante foi achado próximo ao castelo Chaumont, na França, e relatado como tendo 26 pés e 6 polegadas de altura. Em 1829, a Burlington News relatou trabalhadores escavando um monte sendo usado para fornecer material de construção para um hotel novo em Chesterville, Ohio. Quando acabaram desenterrando um esqueleto humano gigante, em 1833, soldados cavando em Lompoc Rancho, Califórnia, descobriram um esqueleto masculino gigante de 12 pés de altura, com fileiras duplas de dentes, cercado de armas gigantes. Em julho de 1877, 4 prospectores em Eureka, Nevada, acharam e removeram vários ossos humanos de perna e mão envoltos em quartzito sólido. Uma das pernas, do calcanhar ao joelho, tinha 39 polegadas de comprimento, o dobro do tamanho de um adulto humano moderno. Em 1879, a Indianapolis News relatou que um esqueleto de 9 pés e 8 polegadas foi escavado num monte perto de Brewersville, Indiana. Em 1891, trabalhadores escavando perto de Crittenden, Arizona, descobriram um enorme sarcófago de pedra 8 pés abaixo da superfície, que continha o corpo mumificado de um gigante de 12 pés de altura com 6 dígitos em cada membro. A Chicago Record relatou, em 24 de outubro de 1895, que um monte perto de Toledo, Ohio, foi achado contendo 20 esqueletos sentados e virados para o leste, com mandíbulas e dentes 2 vezes maiores do que os das pessoas dos dias de hoje, e ao lado de cada um repousavam grandes arcos com figuras hieroglíficas curiosamente trabalhadas. Em dezembro de 1895, um gigante irlandês fossilizado de 12 pés e 2 polegadas foi achado por um senhor Deere enquanto prospectava minério de ferro no condado de Antrim, Irlanda. A revista Strand apresentou um retrato do gigante num depósito ferroviário de Londres. Ele pesava 2 toneladas, tinha membros de 6 dígitos, e foi exibido em Dublin, Liverpool e Manchester por 6 pences a pessoa, atraindo tanto cientistas quanto turistas boquiabertos. Após, contudo, uma disputa legal quanto à sua posse, a exibição sumiu da exposição pública para sempre. 18 esqueletos humanos gigantes foram achados em montes perto do Lago Delavan, Wisconsin, em maio de 1912. Professores e estudantes da Faculdade Beloit escavaram o sítio, desvelando gigantes de 7,6 pés até 10 pés de altura, com fileiras duplas de dentes e 24 dígitos. O Washington Post, em 22 de junho de 1925 e a New York Herald Tribune, em 21 de junho de 1925, relataram que uma equipe de mineradores achou esqueletos medindo de 10 a 12 pés com pés de 18 a 20 polegadas de comprimento, perto de Sizoquiche, México. O Los Angeles Times, em 2 de outubro de 1927, relatou que exploradores no México localizaram grandes ossos humanos perto de Tapestla, indicando uma raça de tamanho gigantesco. O Review Minter, de 19 de junho de 1931, relatou sobre 2 esqueletos de gigantes achados na caverna de Lovelock, Nevada. Ambos estavam envoltos num tecido tratado com goma, um de 8 pés e meio de altura, o outro com pouco menos de 10 pés de altura. Uma caveira gigante e uma mandíbula dessa descoberta ainda estão em exposição no Museu Humboldt, em Nevada, no final dos anos 1950, durante uma construção de estrada no sudeste da Turquia.
Muitas tumbas contendo os restos mortais de gigantes chegando a 16 pés de altura foram desveladas. Ossos de perna foram medidos, tendo cerca de 120 centímetros, ou 47,24 polegadas. Em 2004, um técnico anônimo da indústria petrolífera saudita Aramco achou e desvelou um esqueleto humano gigante completo de 15 pés de altura. Enquanto prospectava, a polícia veio depressa e confiscou todas as câmeras. Os militares sauditas assumiram rapidamente o controle do sítio, e nada nunca foi liberado para o público desde então. O técnico que o desvelou conseguiu tirar e circular somente uma foto do gigante. Matt Wolford escreveu, o que constatei como sendo ominosamente indicativo, e também uma confirmação às avessas da autenticidade dessa descoberta. Foi a enxurrada de restos mortais de Nefilim potosopados que pintaram na internet pouco depois, numa aparente tentativa de sujar as águas e criar um fator de descrédito. Até hoje, se você buscar esqueleto de gigante no Google, você verá uma abundância desses gigantes potosopados. Só no breve período que passei pesquisando recentemente, para este capítulo, topei com pelo menos 5 ou 6 relatos a respeito do Instituto Smithsonian haver recebido artefatos extraordinários e evidências de cidadãos prestativos que pensavam que estavam entregando seus achados às autoridades mais altas e confiáveis, para no fim perceberem que o Smithsonian havia sumido com tudo. Hollywood até fez uma velada e jocosa referência a essa tendência bizarra. Lembre-se da famosa cena do armazém do Smithsonian, no final do primeiro Indiana Jones. Note como essas numerosas descobertas de gigantes são feitas por uma ampla gama de pessoas com uma variedade de empregos e interesses, ao contrário de supostas descobertas de dinossauro, que sempre são feitas por partidos altamente investidos. Note também como o Smithsonian tem museus lotados de esqueletos falsos de dinossauro, porém jamais expôs um único esqueleto de gigante, mesmo que tenham posse de vários deles. Eles asseveram que gigantes nunca existiram e que jamais foram descobertos. Davi Churchill III escreveu, aqueles que investigam alegações de encobrimentos arqueológicos, há indicações perturbadoras de que o instituto arqueológico mais importante nos Estados Unidos, o Instituto Smithsonian, uma agência federal independente, tem ativamente suprimido algumas das mais interessantes e importantes descobertas arqueológicas feitas nas Américas. O Vaticano há muito tem sido acusado de manter artefatos e livros antigos em seus vastos porões, sem permitir que o mundo lá fora os acesse. Lamentavelmente, há evidências contundentes de que algo muito similar está acontecendo com a instituição Smithsonian. Ivan T. Sanderson, um famoso zoólogo e frequente convidado de Johnny Carson, contou a história de um engenheiro militar instalado nas Ilhas Aleutas de Chêmia, durante a 2G.M. que enviou-lhe uma carta fascinante. O homem afirmou ter desvelado um cemitério de gigantes ao fazer uma pista de pouso, escavando rochas sedimentares, em 1944. Ele achou caveiras que mediam de 22 a 24 polegadas da base à coroa, quase 3 vezes o tamanho de uma típica caveira de um humano adulto. Ele confiou-as ao Instituto Smithsonian, onde elas jamais seriam vistas novamente. Ele escreveu para Sanderson, será porque essas pessoas não podem encarar a tarefa de reescrever todos os livros. Quando Spirum Mound, em Oklahoma, foi escavado nos anos 1930, um gigante de 8 pés de altura numa armadura completa foi descoberto junto com um tesouro de pérolas e outras joias. O Instituto Smithsonian esteve diretamente envolvido no encobrimento desse e de muitos outros montes antigos do centro-oeste que foram cavados. O arqueólogo e pesquisador David Hatcher III relatou sobre um empregado do Smithsonian que perdeu o emprego por expor evidências de que o Smithsonian havia, ao menos uma vez, levado uma barcaça cheia de artefatos não usuais e os afundou no meio do Oceano Atlântico. David Hatcher III escreveu, quiçá a mais incrível de todas as supressões seja a escavação de uma tumba egípcia pelo próprio Smithsonian, no Arizona. Uma longa matéria na primeira página da Phoenix Gazette, em 5 de abril de 1909, deu um relato bastante detalhado da descoberta e da escavação de uma cave de pedra por uma expedição liderada pelo professor S. A. Jordan do Smithsonian. O Smithsonian, contudo, afirma não ter absolutamente nenhum conhecimento da descoberta ou de seus descobridores. A área em volta de Ninette Formille Creek Trinity Creek tinha áreas com nomes como Torre de Sete, Torre de Ra, Templo de Horus, Templo de Osíris e Templo de Ísis. Na área do Haunted Canyon, havia nomes como a Pirâmide de Quéops, o Claustro de Buda, Templo de Buda,
Templo de Manu e Templo de Shiva. Houve qualquer relação entre esses lugares e as descobertas egípcias alegadas no Grande Cânion. Chamamos um arqueólogo do estado no Grand Canyon, e fomos informados que os primeiros exploradores simplesmente gostavam de nomes egípcios e hindus. Mas que era verdade que essa área estava fora dos limites de caminhantes e outros visitantes, por causa de cavernas perigosas. Com efeito, toda essa área com lugares de nomes egípcios e hindus, no Grand Canyon é uma zona proibida. A ninguém é permitido entrar nessa grande área. Poderíamos somente concluir que essa foi a área onde as caves foram localizadas. Acredito que o leitor perspicaz verá que, se apenas uma pequena parte das evidências barradas pelos Smithsonian for verdadeira, então a nossa mais consagrada instituição arqueológica tem estado ativamente envolvida na supressão de evidências de culturas americanas avançadas. Evidências de viagens antigas de várias culturas da América do Norte, evidências de gigantes anomalísticos e os outros artefatos ímpares, e evidências que tendem a refutar o dogma oficial, que agora é a história da América do Norte. Gary Nelson escreveu: recentemente fiz uma viagem ao Peru, e adivinha o que saltou aos meus olhos, em alguns dos museus que visitei lá? Sim, foram gigantes. No Peru, eles não são varridos como nos Estados Unidos. Deve-se notar que houve centenas de descobertas de gigantes nos Estados Unidos, que foram ignoradas ou levadas sob custódia pelo Smithsonian, para nunca mais serem vistas de novo. Os incas realmente tiveram reis que foram gigantes, e que tinham cabelo vermelho e loiro. No Museu do Ouro, em Lima, você ainda pode ver a roupa e a cabeça de um rei inca, que atingia facilmente uns 10 pés de altura. Sua cabeça dissecada e mumificada, é facilmente 2 vezes o tamanho da minha, e não sou uma pessoa pequena. Documentário traduzido por Arthur Boss.